Oi pessoal, eu espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a professora Lilian, professora de matemática da Escola Padre Bento de Queiroz. Eu resolvi gravar esse vídeo devido às dificuldades que os alunos têm encontrado para resolver as atividades do roteiro referente a seno e cosseno, a construção dos gráficos e a análise dos seus parâmetros, tá? Antes de ir para o roteiro, resolvi retomar aqui com vocês o que a gente aprendeu no início do ano letivo, tá? Então, eu coloquei aqui o ciclo trigonométrico, nós trabalhamos com ele em sala de aula, com os valores aqui dos ângulos mais notáveis, fizemos a transformação de ângulo para radiano, e vimos também como ficaria o gráfico da função seno, cosseno e tangente. Tá? Então aqui é uma breve retomada, até porque senão o vídeo fica muito longo e cansativo. Tá? Então lembra que lá na sala de aula nós analisamos aqui o movimento desse ponto no plano. E se eu considerar que ele está aqui no zero, conforme eu vou dando a volta aqui na circunferência, eu tenho a projeção na horizontal com os valores do cosseno. Eu vou ter o gráfico aqui do cosseno em vermelho, tá? Sendo desenhado. A projeção vertical vai me dar os valores, que seria esse tamanho aqui em azul, os valores do seno. Vou ter o gráfico da função seno também ali desenhada. E a projeção aqui na reta tangente, que está em roxo, vai me dar o gráfico aqui da tangente. Então, conforme eu dou uma volta aqui na minha circunferência, os valores relacionados a esse comprimento de arco com os valores de seno, cosseno e tangente vão me dar esses três gráficos principais, tá? Tem outros, mas que a gente está estudando no momento. Tangente mais a título de curiosidade, o seno e cosseno. Então, conforme eu vou dando essa volta, esse meu gráfico está sendo desenhado ali, tá? Percebam que os valores aqui na horizontal são os valores do x que estão em radiano, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que corresponde a esse comprimento aqui da minha circunferência. Então, para exemplificar isso melhor, eu vou pôr um que só tem o gráfico do seno. Tá? Então, aqui, desenrolando o seno. O que vai acontecer nesse gráfico? O que a gente vai perceber nele? E conforme eu giro o ponto na minha circunferência, volta aqui, o gráfico do seno foi construído. Percebam que, inicialmente, eu tenho meu círculo toda essa circunferência aqui que está em verde, tá? Vai desenrolar aqui, esse comprimento que eu tenho. Então, o comprimento da minha circunferência de raio 1 vale 2π, que é essa parte que está em verde. Esse comprimento que vai daqui do zero até aqui, que já desenrolou, vamos dizer assim, equivale a essa distância aqui, E conforme esse valor, a bolinha lá, o ponto, vai se deslocando, esse valor está aumentando aqui. Se eu chegar lá no 180 graus, que corresponde a π, vai corresponder à metade. Quando eu dou uma volta completa, o que está dizendo para mim? Que esse comprimento aqui, que era a parte que estava em verde, agora está aqui na horizontal. Tá? Que é os valores em radiano. Por isso que a gente tem que fazer a transformação de grau para radiano. Eu não consigo pegar 90 graus, 180 graus e colocar aqui num comprimento na horizontal. Então, esse comprimento da circunferência, que estava aqui inicialmente em verde, que agora está aqui, que equivale ao 2π. Como que eu construí o gráfico? Conforme o ponto vai movimentando, ele vai movimentando a altura aqui, que é a distância da onde está o ponto até o meu eixo horizontal. Então, se a gente ir associando esses valores, essa altura é a mesma altura que vai estar aqui. Se eu
conforme o ponto vai mudando, ele vai atingir uma altura máxima aqui, que é o 1, depois ele atinge o 0, vem aqui para o -1, porque está na parte de baixo, e aí eu tenho esse gráfico construído. A mesma coisa acontece com o cosseno, tá? Então, no início do ano a gente trabalhou com isso, esse movimento e analisando os gráficos aí das projeções, tá certo? No roteiro 5, que foi lá da semana do dia 8 ao dia 12, o que eu propus, né, para vocês? Fazer um estudo desses gráficos quando eu tenho uma modificação nos parâmetros da função. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um gráfico que é o gráfico base, vamos dizer assim, que é a função y igual a seno de x, que corresponde a uma volta completa lá na circunferência, né, que é o gráfico que a gente construiu junto em sala de aula. Uma volta na circunferência, como a circunferência tem raio 1, ele gerou essa parte aqui do gráfico, onde eu tenho um comprimento aqui no eixo x de 2π, tá? Aí o que a gente vai ver agora? Que se eu vim aqui nessa função seno, multiplicar por algum valor, ou somar ou subtrair por algum valor, ou a função, ou o x, eu vou ter alguma transformação aqui, tá? E essa transformação vai estar relacionada com o período, ou com a amplitude, a imagem e o deslocamento dessa função, tá? Então, neste caso aqui, ó, a gente vai estudar uma função que tenha esse formato. Então, vai ser um número A mais um número B vezes a função seno. E aí, dentro aqui do x, vamos dizer assim, do arco, eu posso pegar o arco e multiplicar por um valor ou somar outro. Esse somar D, eu coloquei mais a título de curiosidade, tá? Depois lá na GeoGebra eu vou mostrar para vocês. A gente vai estudar principalmente o A, o B e o C. Quais são as transformações que eu tenho num gráfico quando eu somo um valor, quando eu multiplico a função seno por um resultado, por um número, ou quando eu multiplico o arco por um número, tá? Então, lembrando que uma volta completa, então nesse exemplo aqui, vamos dizer assim, uma volta completa, meu período é 2π, porque o meu gráfico está indo aqui de 0 a 2π, né? O gráfico seria essa parte vermelha. A minha amplitude é 1, porque eu tenho o menor valor sendo -1 e o maior valor sendo 1. E a minha imagem também está indo de -1 a 1. E esse gráfico, ele é simétrico em relação ao eixo x. Então, o eixo x divide, vamos dizer assim, ele em duas partes iguais, tá? Então, tem o mesmo tamanho, tanto acima quanto abaixo dele. Então, voltando aqui, então é o que eu acabei de comentar, está destacado aqui. Então, onde eu tenho o período 2π, amplitude 1 e imagem de -1 a 1. Então, o que a gente vai perceber agora? A gente vai analisar primeiro o parâmetro A. Esse parâmetro A é quando eu somo um valor à minha função. Então, o que vai acontecer, né? Então, no caso aqui, nesse exemplo, eu somei 1, que está 1 mais seno de x. Quando eu somo 1, então o gráfico ele tem um deslocamento de 1 unidade para cima. O eixo x, que antes era o eixo de simetria, não é mais. Agora, uma reta que passa pelo 1, uma reta horizontal que passa pelo 1 vai ser esse eixo de simetria. Eu ainda tenho uma unidade para cima, que é a minha amplitude, e uma unidade para baixo. O período ainda é 2π, porque está indo aqui ó, do 0 até o 2π. Só mudou esse deslocamento. Então, na verdade, eu mudei a minha imagem da função, que agora está indo de 0 até 2, certo? Se eu subtrair um valor, vai acontecer a mesma coisa, só que agora para baixo, né? Em vez de deslocar para cima, eu vou deslocar o meu gráfico para baixo. Então, eu tenho deslocamento na vertical quando eu somo um valor. No caso aqui, está somando o -2, então está somando um valor negativo. Então, meu gráfico deslocou 2 unidades para baixo, tá? Percebam que eu tenho ainda uma amplitude de 1, que é esse tamanho, tá? Meu período ainda é o 2π,
porque ele começa aqui, ó, na direção do 0, uma crista, um vale na direção do 2π. Então, período e a imagem não mudou, só mudou esse deslocamento, então mudou, na verdade, a imagem da função, tá? Que agora, para esse segundo exemplo, está indo de -3 até -1. Então, meu parâmetro A modifica essa imagem por conta do deslocamento da função. O parâmetro B, ele vai multiplicar a função seno por um número, por um valor. Então, eu tenho aqui esses casos, B igual a seno de x. Nesse primeiro exemplo, eu tenho a função y igual a 2 seno de x. Como eu tenho y igual a 2 seno de x, o meu B vale 2. Então, o que modificou aqui no meu gráfico? Então, eu deixei até pontilhadinho o gráfico do seno de x para vocês poderem comparar. Então, aqui a amplitude era 1, agora a minha amplitude é 2. Então, eu tenho a altura aqui, vamos dizer assim, de 2 unidades. Então, ela aumentou o valor, vamos dizer assim, o tamanho na vertical. O eixo x ainda continua sendo o eixo de simetria, porque eu não estou somando nada aqui nesse exemplo, né? Estou multiplicando. Então, é como se eu viesse aqui e pegasse cada pontinho da função y igual a seno de x e multiplicasse por 2. Então, meu gráfico está aqui no 0. Vezes 2, vai dar 0 mesmo, meu ponto continua aqui. Estava aqui no 1 vezes 2, então parou aqui no 2. 0 vezes 2, 0, então continua no mesmo lugar. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, então está aqui. 0 vezes 2 dá 0. 1 vezes 2 dá 2, então meu ponto deslocou aqui para cima. Então, eu posso pensar em cada pontinho desse multiplicado por 2. E aí, eu vou ter esse gráfico, onde a imagem vai ser de -2 a 2. Então, quando eu mudo a amplitude, automaticamente eu mudo a imagem também. E a amplitude vale 2. Então, eu tenho a modificação aí tanto da imagem quanto da amplitude, que antes era de -1 a 1, agora é de -2 a 2. E a amplitude que era 1, agora é 2. Tá? Então, aqui eu tenho essa situação. Se eu multiplicar por um valor negativo, é a mesma história, só que agora, quando eu tenho um sinal de menos, eu vou ter uma inversão. Então, essa parte que estava aqui superior, acima do eixo x, ela vai ficar invertida aqui. Então, ela vem para o lado de baixo. A parte que estava do lado de baixo foi para cima. Como eu estou multiplicando por -3, é como se eu pegasse cada ponto desse e multiplicasse pelo -3. E aí eu vou ver onde ele vai parar, vamos dizer assim. Então, 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes -3 dá -3, então meu ponto veio aqui embaixo, ó. 0 vezes -3 também dá 0, então ele continua no mesmo lugar. Aqui estava -1 vezes -3. Vai dar mais 3, então por isso que o ponto veio para cima, então por isso que eu tenho essa inversão, né? Porque o sinal negativo, quando eu multiplico, vai acontecer essa situação de trocar o sinal. 0 vezes -3 dá 0 mesmo. Então, quando eu estou multiplicando esses pontos que estão em cima do eixo x, como eles valem 0 para o y, o resultado continua 0. Por isso que o gráfico passa pelos mesmos lugares aqui no eixo x. Percebam que a imagem modificou, igual no exemplo acima, e a amplitude também, tá? Percebam que a amplitude é esse número que está multiplicando a função. Então, aqui eu tinha 2 seno de x, então a amplitude é 2. Tenho 3 seno de x, a amplitude é 3. Se eu tivesse 4 seno de x, a amplitude vai ser 4. Então, sempre a amplitude é o valor que multiplica a função. O parâmetro C, então percebam que o parâmetro B alterou a amplitude, então alterou o valor na vertical.
O parâmetro C vai alterar o período, então vai alterar os resultados aqui da horizontal, tá? Então, eu tenho aqui que C, ele altera o período da minha função. Se a gente pensar aqui na função seno, que é essa que está pontilhada, o período era o 2π. Agora, o que vai acontecer? O período, eu tenho que lembrar que ele tem que ter um desenho desse aqui, ó, uma crista e um vale. Não necessariamente nessa ordem, pode ser um vale e depois uma crista, mas é um comprimento na horizontal. Se eu pensar aqui nesse gráfico do desenrolando sendo, seria aí eu dar uma volta completa, fazer um ciclo completo. Um ciclo completo eu tenho uma crista e um vale. Ah, mas qual é esse tamanho aqui, ó, na horizontal, que está em verde, vamos dizer assim? A hora que o meu pontinho P chega aqui. Ah, o 2π. Então, esse é o período. Então, se eu vim aqui, modificar a minha função seno. Só que agora eu não vou pegar um valor aqui somando, seno, nem multiplicando. Eu vou fazer uma alteração aqui no x da minha função. Então, estou pegando o valor do x, que é o arco, que está relacionado ao ângulo. Estou multiplicando ele por 2. Tem até essa fórmula aqui, ó, que pode me ajudar a calcular esse período, tá? Então, esse período é 2π dividido pelo valor do C. Então, no caso, 2π dividido por C, então 2π dividido por 2, porque o meu C aqui vale 2. Posso simplificar, ó, 2π dividido por 2 vai dar 1π. Então, quer dizer que eu vou ter um desenho desse aqui, ó, de 0 a π, que é o que está acontecendo aqui, ó, de 0 até π, eu tenho uma crista e um vale. Ou eu posso pensar também que agora de 0 a 2π, como está 2x, vou ter duas vezes o meu desenho que corresponde a uma crista e um vale. Ó, eu tenho uma vez o meu desenho aqui, nessa parte, e outra vez aqui, ó, tenho duas vezes. Tenho duas cristas e 2 vales, na mesma distância que ia de 0 a 2π. Então, quer dizer que se aqui tiver 3x, vou ter 3 desenhos desse. Então, o que vai estar acontecendo com a minha onda, vamos dizer assim? Ela está encolhendo. Então, se eu multiplico o x, a minha onda ela vai encolher. No caso aqui, ela encolheu duas vezes, né? Se pegar 3x, ela vai encolher 3 vezes. É o contrário, vamos dizer assim. Então, ela vai ficar reduzida. Então, se eu multiplico o x por 2, o período é metade, então é π. Se eu multiplicar o x por 3, como eu fiz aqui, ó, o período vai ser a terça parte, então 2π dividido por 3. Então, se a gente olhar nesse desenho, ó, de 0 a 2π sobre 3, eu tenho uma crista e um vale. Se eu for repetindo, ó, uma crista e um vale, uma crista e um vale, ele vai caber 3 vezes esse desenho, né, de 0 a 2π. Então, isso ajuda a identificar até o gráfico, a função. Se eu colocar menos 2 seno de x ao negativo, ele vai ficar invertido, mas a ideia é a mesma. Como está menos 2x, é o seno de menos 2x. Então, ele vai ficar invertido, só que ainda o período é metade. Então, de 0 a π, eu já tenho um vale e uma crista agora. Mas vai caber duas vezes, então eu vou ter um vale e uma crista para chegar no 2π. Então, sempre eu vou pensar lá na minha função básica da função seno de x, para fazer essa comparação. Agora, se eu tenho a situação, por exemplo, que eu vou pegar o x e dividir por um número, vai acontecer o contrário. O meu período vai ser maior, ele vai aumentar o período. Então, eu peguei x sobre 2, x dividido por 2. Então, quer dizer que o meu valor de C, meu parâmetro, é meio. 2π dividido por meio, ou 2 dividido por 0,5, vai dar 4. Então, quer dizer que meu período agora é 4π. Então, ele é o dobro do que era antes. Tá? Então, minha função seno, eu tinha uma crista e um vale de 0 a 2π. Agora, na função seno de x sobre 2, eu vou ter uma crista
e um vale até o 4π. Então, quer dizer que agora só coube a metade, porque x sobre 2, estou representando a metade do meu arco. Então, aqui eu tenho a metade do gráfico. Então, precisei desse mesmo tamanho, vamos dizer assim, para conseguir construir essa outra metade. Percebam que a amplitude e o período, a amplitude continua a mesma e a imagem também, porque eu não somei nada aqui antes da função, nem multipliquei. Tá? Eu só mudei o meu arco. Então, se eu mudo só o arco, modifica só o período. Amplitude e imagem continuam o mesmo. O parâmetro D, ele faz com que ocorra um deslocamento do meu gráfico, agora para a direita ou para a esquerda, quer dizer, na horizontal, em relação ao eixo X, tá? Então, lembra lá do parâmetro A? Ele deslocou na vertical, agora aqui vai ser na horizontal, para a direita ou para a esquerda. E aí, como que eu analiso? Tá? Então, se eu tenho lá y igual a seno de x mais d, então peguei o meu arco x e somei um valor aqui, no caso, o meu d vale π sobre 2. Então, π sobre 2 seria esse tamanho aqui, ó, essa distância, certo? Y igual a seno de x está aqui, que é o pontilhado. Eu vou fazer uma transformação neste gráfico. Como eu somei π sobre 2, vai ser o contrário, tá? Então, se o D é positivo, o gráfico vai para a esquerda, ele volta, vamos dizer assim. Então, se eu estou somando, vai para a esquerda. Se eu tirar, vai para a direita. Então, esse pontinho A, ele foi deslocado aqui para a esquerda, uma distância de π sobre 2. Então, como é uma distância de π sobre 2, ele vai parar aqui, onde está o meu pontinho B. Então, todo esse gráfico, vamos dizer assim, pontilhado, ele foi arrastado, né, esse valor aqui de π sobre 2. E o que eu comentei com vocês, se eu estou subtraindo um valor, ele vai para o lado contrário, agora ele vai para a direita. Então, o pontinho A sai aqui da direção do π sobre 2. π sobre 2 mais π sobre 2, então vai dar π. Então, ele vai parar aqui onde está o ponto C. Então, estou somando e subtraindo aqui valores no x agora. Então, se eu tiro, ele faz ao contrário, ele vai para a direita. Se eu somo, ele vem para a esquerda. Ele faz esse movimento aqui, tá? Percebam que aqui na situação anterior fica fácil de confundir esse gráfico aqui com a função do cosseno, tá? Aí você tem que analisar outras informações para conseguir diferenciar o seno do cosseno. Né? Se for uma questão de teste, você vai olhar as alternativas, ver quais as opções que você tem. Você pode pegar os valores do x, substituindo aqui na função, calculando quanto que dá o y. Aí você vai ter que usar algumas estratégias para definir. Mas percebam que ela fica bem parecida, né, com a função cosseno aqui no caso, tá? Na apostila de vocês ele nem traz esse assunto, mas geralmente cai no vestibular. Aí um resumo, né? Então, o parâmetro A, ele desloca no eixo Y, quer dizer que ele pode ter um deslocamento para cima ou para baixo, né, na vertical. O B muda a amplitude, que seria a altura, vamos dizer assim, aqui da crista, ou essa distância aqui, né, do eixo de simetria até o extremo. O parâmetro C altera o período, que é o comprimento, vamos dizer assim, tem que ter uma distância de uma crista e um vale, também na horizontal. E o parâmetro D faz esse deslocamento. Então, se a gente ver aqui abrir aqui a função seno, no arquivo que eu mandei para vocês, né, no link que tem lá no GeoGebra. Então, eu vou colocar aqui, ó, o parâmetro A. Só um minutinho que ele demora um pouquinho para ler, para reconhecer o arquivo.
Então, vou pensar aqui no meu ponto A. Vou deixar ele aqui no 1. O B, no ponto A, vou deixar no 0. O B, eu vou deixar no 1. C no 1. E D no 0. Então, tem a função aqui, ó, y igual a 1 seno de x, tá? Que é a função básica. Então, o que a gente comentou, né, lá no roteiro? Que se eu modificar o A, eu tenho um deslocamento na vertical. Se o A é positivo, meu gráfico se desloca para cima. Se o meu A for negativo, meu gráfico vai se deslocar para baixo, que é o deslocamento, a translação aqui na vertical. Então, se eu deixar 0, quer dizer que ele não está deslocado, ele está ainda no mesmo lugar aqui. O B, ele modifica a amplitude. Ele modifica a amplitude, porque ele vai multiplicar a função seno. Ele está antes da função seno, fazendo uma multiplicação. Então, ele vai pegar cada ponto aqui do meu gráfico e multiplicar. Então, se ele multiplica por um valor, esse valor vai aumentar, ele vai ficar maior. A não ser que se ele multiplica, por exemplo, por um número entre 0 e 1. Então, ele vai ficar menor, mas vai modificar o quê? Essa amplitude, essa altura, ó. Então, perceba que se eu colocar o B igual a 4, a minha amplitude agora é 4. Se eu colocar um valor negativo, então ocorre a inversão. Então, a parte que estava acima do eixo, agora está abaixo do eixo. Então, os valores que multiplicam vai fazer esse movimento, vamos dizer assim, aqui no meu gráfico. O C, a gente viu que modifica o período, tá? Então, se eu colocar um valor de C maior do que 1, é como se a minha onda, vamos dizer assim, meu gráfico, imagina uma mola, eu estivesse comprimindo ela está encolhendo, ela está ficando menor, tá? Com os valores maiores aqui, ó, de 1. Se eu pegar um valor menor que 1, no caso 0,5, como se eu estivesse esticando a minha mola, estou deixando, meu gráfico está ficando maior aqui, ó, tendo um comprimento maior. E lembra que é sempre o contrário. Então, se aqui está 0,5, o período é 2π. Então, o que vai acontecer? 2π vezes 0,5, 2π dividido por 0,5, perdão, dá 4. Então, meu período agora é 4π. Se eu colocar, por exemplo, 2, 2π dividido por 2 vai dar 1π. Então, meu período veio aqui, ó, de 0 a 2π. Se eu pegar C igual a 4, 2π dividido por 4 dá π sobre 2, ó, o π sobre 2 está aqui, então ele reduziu. Ou ainda, a gente pode analisar a questão de quantas vezes meu gráfico ali, a crista e o vale eu tenho, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, 4, tá cabendo 4 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, chegou no 2π. Se eu colocar 5, vai caber 5, ó, de 0 a 2π tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar 1, não teve transformação, então cabe 1 de 0 a 2π. Agora, o parâmetro dele vai fazer o quê? Ele vai arrastar o meu gráfico aqui na horizontal. Se o D é positivo, ó, o gráfico está indo para a esquerda. Se o meu D for negativo, meu gráfico vai para a direita. Ó. Perceba o movimento do gráfico que está em verde. O rosa é o fixo, que é o seno de x. Então, ó, deixa eu pôr no 0 de novo. Então, vamos olhar e comparar. O verde vai se movimentar para a direita. Ó, positivo, ele está vindo para a esquerda. Negativo, está indo para a direita. Então, ele tem esse deslocamento aqui. A mesma coisa vai acontecer lá com o gráfico da função cosseno. Então, se eu pegar aqui a função cosseno, é a mesma situação, tá? O parâmetro A vai fazer a translação na vertical, o B vai modificar a amplitude, o C modifica o período e o D faz a translação.
E se eu entender bem esses processos, eu não preciso montar uma tabela para construir um gráfico. Eu consigo só analisando essas transformações e construir o meu gráfico. Então, eu vou deixar aqui o A no 0, o B no 1, C no 1 e o D no 0. Opa. Tá, então meu gráfico y igual ao cosseno de x está aqui. Ele não teve nenhuma transformação ainda. Tá? Meu gráfico está básico, que foi o que a gente construiu em sala de aula. Ó, de 0 a 2π ele vai começar a repetir. Lembra que essa parte eu junto com essa daqui para formar uma crista. E aqui eu tenho um vale. Então, meu período é 2π. Se eu modificar o parâmetro A, então se eu somar um valor deslocamento para cima, se eu tirar um valor deslocamento para baixo. O B, quem multiplica a função cosseno. Então, se eu multiplicar por um valor positivo maior que 1, vai aumentar a minha amplitude. Se eu multiplicar por um valor positivo mais menor do que 1, vai diminuir minha amplitude. E se esse valor for negativo, ocorre uma inversão. A mesma coisa que aconteceu lá com a função seno. A parte que estava aqui positiva ou acima, vamos dizer assim, os y que estavam positivos, agora estão negativos. Então, inverteu. O C, vai ocorrer a mudança na amplitude, no período. Então, a mesma ideia, ó. C igual a 2, então quer dizer que de 0 até o 2π, que está aqui, ó, vai caber duas vezes o meu desenho, ó. 1, 2. Se eu colocar 3, vai caber 3 vezes. 1, 2, 3. E assim por diante, tá? Se eu colocar um número negativo, a mesma história, só que agora está invertido. O D tem o deslocamento. Então, valor positivo, meu gráfico vem para a esquerda. Valor negativo, meu gráfico vai para a direita. Ele tem esse deslocamento, vamos dizer assim, para a direita e para a esquerda. Então, depois explorem o link lá do GeoGebra que está no grupo, que ajuda a entender melhor aí essas propostas. E aqui eu quis colocar um exemplo onde eu posso ter mais de uma transformação ao mesmo tempo. Então, eu tenho o gráfico da função seno de x e quais são as transformações aqui que ocorreram. Então, eu posso analisar aqui, ó, na minha função. O que eu vou perceber? Que o x não modificou. Então, se não está multiplicando e nem somando nada aqui no x, o meu período continua o mesmo. Eu vou ter uma crista e um vale de 0 a 2π. Então, se eu pensar aqui, ó, início do meu gráfico aqui, vale e crista, terminou aqui. Ah, mas esse ponto está na direção do 2π, que é o período. Então, isso não modificou. Como está tirando 2 aqui, mas esse 2, vamos dizer assim, não está tirando e está multiplicando a função seno, porque ó, junto com o 2 tem uma multiplicação, só que está multiplicando por um número negativo, o que acontece? Multiplica por 2, muda a amplitude. Como é negativo, ele ficou invertido, ó. Essa parte que estava para cima, agora ficou para baixo. A amplitude que era 1, agora é 2. Eu tive uma modificação aí da amplitude. E como somou 4, que ó, o 4 é positivo, esse sinal de menos é do 2. Como somou 4, teve um deslocamento de 4 unidades para cima. Então, só para concluir aqui esse, então retomando ali, tá? Então, y é igual a 4 menos 2 seno de x. O x não teve modificação de nenhum parâmetro. O período ainda continua sendo 2π. Como eu multipliquei a função seno por menos 2, a amplitude, que antes era 1, agora é 2. Como o 2 está negativo, o gráfico é invertido. Como está somando o parâmetro 4, houve um deslocamento desse gráfico de 4 unidades para cima.
Então, percebam que o eixo X, que era o eixo de simetria, agora passa a ser a reta que passa pelo 4, né? A reta na horizontal aí que passa pelo 4, que vai ser o meu eixo de simetria, porque eu estou somando 4. Tá? Então, ó, aqui na atividade 1, eu pedi para construir o gráfico y igual a 2 seno de 2x, junto com o gráfico y igual a seno de x. Então, esse primeiro gráfico do seno de x já está aqui, que é o gráfico que a gente pode falar que é o gráfico base, e a partir desse, nós iremos fazer essas duas transformações, tá? Duas transformações porque eu estou somando 2 a função, e a gente já viu que somar 2 ou somar um valor vai dar um deslocamento na vertical. No caso desse valor ser positivo, tem um deslocamento para cima. E como eu tenho uma modificação aqui no arco, 2 vezes o x, eu vou estar modificando também o período dessa função, tá? Então, eu vou tentar explicar aqui, sem usar o GeoGebra, porque depois vocês já sabem que tem o recurso aí do GeoGebra para quem quiser estar usando, tá? É só colocar lá os valores do parâmetro. Para essa função, você tem que o parâmetro A é o 2, então tem aqui que ser igual a 2. E lembrando que quando você não tem um número aqui antes, é como se fosse o número 1. Então, quer dizer que eu tenho o parâmetro B igual a 1, tá? Quer dizer que o B igual a 1, a amplitude vai continuar sendo 1. A igual a 2, eu tenho o deslocamento de 2 unidades para cima. E o C igual a 2, eu tenho que lembrar que o período é igual a 2π dividido por C. Então, 2π dividido por 2. Então, meu período vai ser de π. Eu vou ter o tamanho de uma crista em um vale de 0 a π. Tá? Então, vou analisar primeiro isso daqui, ó. Que o meu parâmetro A é igual a 2. Vou tentar melhorar esse A. Então, quer dizer que o meu gráfico ele vai vir, ó, o eixo X, que é o eixo de simetria, vai vir para uma reta aqui que passa pelo 2. Tá? Esse gráfico aqui a gente pode marcar, ó, 5 pontos principais dele aqui para ajudar a gente tá fazendo esse gráfico de uma maneira mais prática, tá? Então, percebam que aqui ele está começando no 0 e terminando no 2π. Eu vou ter que ter esse mesmo desenho até o π. Então, posso pensar que ele vai começar aqui, ó, no 0 e terminar no π. Só que na metade dele, ele passa pelo 0 também, ó. Então, na metade dele, ele vai ter que passar por aqui, ó, no 0. A primeira metade aqui, ó, tá no 1 positivo, só que esse 1 positivo teve um deslocamento de 2 unidades para cima. Então, essa primeira metade aqui, ó, que antes o máximo era 1, agora essa primeira metade, agora o máximo vai ser quanto? 2 mais 1, que é o 3. Então, ele vai ter que vir aqui no 3. O mínimo dele, ó, nessa segunda metade do gráfico, o mínimo era menos 1. Então, se eu pegar 2 para tirar 1, vai dar 1. Então, essa primeira metade dele vai ser aqui no 1 positivo. Então, meu gráfico, ele tá aqui, ó. Vai ter que passar por aqui. Tá, vou fazer aqui a mão livre. Não vai ficar perfeito, né? É só um esboço. Se eu continuar com essa ideia, ó, vai caber 2 vezes uma crista no vale de 0 a 2π. Opa! Vamos melhorar essa parte. Vamos marcar os pontinhos de referência. Então, de π a 2π vai acontecer a mesma coisa. Tá, então, como estava 2x, 2 cristas e 2 vale. Nesse intervalo aqui. Tá? Na questão 1 era isso que era para fazer. Não precisa fazer a tabela mais.
barrei sem querer. Eu posso só analisar aqui período, amplitude e imagem para construir um gráfico. A questão 2 era para analisar as transformações. Então, tinha só que perceber, vamos dizer assim, aqui na função, o que está acontecendo, qual a modificação que eu tenho. Então, ó, multiplicou o x por 3, o meu período que antes era de 0, até aqui o 2π, o que vai acontecer de 0 a 2π? Aí, ó, 3 vezes o meu desenho. Então, reduziu a terça parte. Então, meu período agora, se a gente pensar lá, vamos analisar aqui. Então, meu período agora, vamos diminuir aqui o tamanho. Então, o período é igual a 2π dividido pelo valor de C. Mas o meu C é quem está junto com o X. Então, no caso, meu C vale 3. Então, 2π dividido por 3. Então, se eu vim aqui, ó, de 0 a 2π sobre 3, que seria essa direção aqui, ó, eu tenho um período. Que esse gráfico está repetindo, ó, 1, 2, 3. Ele coube 3 vezes de 0 a 2π. Então, o período ficou reduzido a 1/3 do que eu tinha antes. Então, 2π sobre 3. A amplitude está relacionada ao número que multiplica. Esse é o valor do A. Qual a minha amplitude? Então, se eu imaginar uma reta aqui passando pelo 4, essa reta vai ser o meu eixo de simetria. Então, eu tenho a distância, né, de 2 unidades para cima e 2 unidades para baixo. Essa é a amplitude, essa é a modificação. Pois eu posso pensar também que eu tenho uma modificação ali. Vou pegar uma outra cor de caneta. No deslocamento. O que aconteceu com esse deslocamento? 4 unidades, que é o meu valor de A. Perdão, aqui, ó, que é o B. Pois A, mas era B. Então, A, que é o deslocamento, então 4 unidades para cima. Então, o meu eixo de simetria era no X, agora aqui é a reta 4, que passa pelo 4, que é o valor que eu estou somando. Então, na questão 2 era isso. A questão 3 era fazendo essas transformações. Só que aqui eu pedi uma transformação mais simples. Então, 3 cosseno de x, o que vai fazer? Vou pegar cada pontinho desse, multiplicar por 3. Então, quando eu pego, por exemplo, esse ponto, multiplico por 3, não estou conseguindo escrever aqui, não. Vamos lá. Então, vou vir aqui, vou pegar esse ponto. Deixa eu mudar a espessura da caneta. Então, ó, 3 vezes o cosseno de x. O cosseno de x já está aqui. Eu não modifiquei. Nossa, desculpa, gente, que eu tinha clicado lá e agora ele voltou. Resolveu funcionar. O x não modificou. Então, meu período ainda vai ficar de 0 até 2π. Então, vou ter esse desenho aqui de 0 até 2π. Ele não vai modificar o período. O que vai mudar? A amplitude, porque eu estou multiplicando por 3. Então, vem ó, 1
vezes 3, 3. Esse é o mais fácil que tem. 0 vezes 3, 0. Então, meu gráfico vai passar por aqui. Deixa eu só mudar, apagar aqui umas coisas. Para não confundir. Então, opa, mudou. Então, 1 vezes 3, 3. Meu gráfico vai passar por aqui. Π sobre 2 está no 0, mas 0 vezes 3 é 0. Então, meu gráfico vai passar por aqui também. Menos 1 vezes 3 é menos 3. Então, o gráfico vai vir aqui embaixo. 0 vezes 3 é 0. Então, o gráfico passa aqui. 1 vezes 3 já está na reta do 1. Dá 3, o gráfico vai vir aqui em cima. Então, agora é só ligar os pontinhos. Tá? Aqui é só um esboço. Opa. E aí, eu tenho o meu gráfico pronto. Tá? Então, perceba que eu só mudei a amplitude. A letra B, vocês podem proceder da mesma maneira, tá? Só que agora está multiplicando por um número negativo. Então, como está multiplicando por um número negativo, o que vai acontecer aqui na hora que eu pegar o meu ponto, né? Vou fazer um aqui como 2 como exemplos. Não vou fazer esse todo não, vou deixar para vocês. Mas se eu pegar aqui, ó, 1 vezes menos 4, que ó, o x permanece igual, então aqui o comprimento vai continuar. Mas se eu pegar 1 vezes menos 4, dá menos 4. Opa, não peguei o gráfico todo, perdão. Vamos voltar lá. Não vai caber. Então, 1 vezes menos 4, porque a única modificação que teve é na amplitude. 1 vezes menos 4 dá menos 4, então esse ponto vai vir aqui embaixo. Aqui, ó, tá na direção do zero. Então, 0 vezes qualquer número dá 0, então vai passar por aqui mesmo. Esse pontinho aqui tá no menos 1. Ah, mas se eu pegar menos 1 vezes menos 4, menos vezes menos vai dar mais. Então, vai dar mais 4. Quer dizer que esse ponto que está na direção do menos 1 vai vir aqui em cima no 4 positivo. Daí continua, faz a mesma coisa para esse ponto, para esse, para esse. E aí depois é só ligar para fazer o gráfico. O item C, eu já tenho uma transformação um pouquinho diferente. Eu tenho 3 vezes o cosseno de x sobre 2. Então, vamos pensar. Esse 3 vai modificar a amplitude. A pessoa tenta escrever aqui, né? Mas tudo bem. Não deu certo, vamos apagar. Mas vai mudar a amplitude. Então, o A, vamos pensar assim, vamos usar a letra A para representar. Então, A maiúsculo, né, de amplitude, é igual a 3. Só que esse x sobre 2, ele vai modificar o meu período. Então, o meu período que antes era 2π, agora vai ficar dividido por meio, porque x sobre 2 eu tenho uma fração ali 1 sobre 2. Mas 2π dividido na metade, eu vou ter 4π. Tá? Qualquer coisa é só fazer a conta. 2 dividido por 0,5. Porque 1 sobre 2 é 0,5 em decimal. Vai dar 4, então 4π. Então, quer dizer que esse desenho que estava aqui de 0 até 2π, ele vai ter que esticar, alongar para chegar aqui no 4π. E além disso, eu vou ter que multiplicar essa amplitude por 3. Então, se eu quiser, eu posso pensar no processo em 2 etapas, tá? Vou pensar primeiro alongar
a minha função, e depois eu penso em ampliar, em mudar a amplitude, tá? Então, vamos pensar assim, ó, esse ponto que estava aqui na direção do zero e esse que está na direção do 2π, ele vai ter uma modificação agora. Então, esse vai sair daqui, vamos dizer assim, e vai ter que chegar aqui no 4π. Ele vai ter que ficar maior, vai ter que ampliar. Esse pontinho que estava aqui na direção do π, ele vai corresponder agora à metade. Ele era a metade de 0 a 2π. Mas agora ele vai ter que ser a metade de 0 a 4π. Então, ele vai ter que vir para cá, ó. Então, eu estou pensando nesse desenho aqui, ó. Ele vai vir, né, até aqui. Só que eu não mudei ainda a minha amplitude, estou mudando só o período. Então, para não confundir, eu vou tirar esse pontinho daqui, tá? Vou apagar ele. Então, eu já sei que o que estava no zero continua no zero. O que estava aqui na direção do 2π, agora está aqui na direção do 4π, porque eu tenho o dobro da horizontal, tá? Então, já tenho, vamos dizer assim, esses dois pontos. Então, esse ponto esticou para o dobro, veio aqui. Posso pensar aqui também, ó. Tava no π, o dobro é 2π, então ele veio para cá. Ah, mas falta modificar esse aqui que passa pelo zero. Tava no π sobre 2, aí ele é o dobro, ó. Então, aqui se tinha um tamanho de 1, agora tem que ter o tamanho de 2, eu ia vir aqui no π. Isso daqui é a mesma coisa. Qual é o dobro do tamanho, ó? Só contar os espaços. 1, 2, 3 espaços. Então, mais 3 vai vir aqui em 3π. Que, na verdade, é o dobro de 3π sobre 2. Então, posso pensar em multiplicar cada valor desse aqui por 2, é o dobro. Não, estava no zero. O dobro de zero é zero, vai continuar aqui nessa direção mesmo. Estava no π sobre 2, então o dobro é π, então veio aqui. Esse que estava no π veio no dobro, que é o 2π. Este pontinho no 3π sobre 2 vai para o dobro também, então ele vai para o 3π. Esse que estava no 2π veio para o 4π. Então, já tenho, ó, os 5 pontos. Só que se eu ligar do jeito que está aqui, eu vou ter a função cosseno de x sobre 2. Que eu não mudei a amplitude. Para mudar a amplitude, agora eu vou ter que pegar isso daqui e multiplicar por 3. Então, vamos pensar, o pontinho que estava no 1 vezes 3 vai ficar 3. Então, ele vai sair aqui do 1 e vai lá no 3. Esse que está no 0 vezes 3 dá 0 mesmo, então fica aqui. Esse ponto que estava no menos 1 vezes 3 vai dar menos 3, então ele vai vir para cá. Esse ponto do 0 vezes 3 dá 0, então continua aqui. E esse ponto que está na direção do 1 vezes 3 vai dar 3, então ele vai sair daqui e vai deslocar até o y igual a 3. E aí, agora eu consigo ligar esses pontos, tá? Vocês liguem aí melhor, porque aqui é só um esboço para fazer esse gráfico, tá? Façam as curvinhas certinho aí, por favor, tá? Só para ter uma noção aí de onde que passa o gráfico, tá? Por quais pontos que ele vai passar. Então, ele vem e faz esse movimento, certo? Não, piorou. Então, vou deixar assim. Então, é só ligar esses pontos para fazer o gráfico, que é o gráfico que eu tentei desenhar lá para vocês. Então, eu percebo que ele passa aqui no 3, no π valendo 0, 2π tá aqui no menos 3, 3π no 0 e o 4π aqui no 1, tá? Então, ele teve aí uma modificação da amplitude e no período. Então, até mais. Espero aí que tenha ajudado.